Hoje, a dúvida inteligente dos meus pacientes vai sobre duas palavras muito importantes no tratamento do tabagismo e diferença entre elas. Doutora, qual é a diferença entre motivação e força de vontade? Vocês podem achar que às vezes são temas muito teóricos, porém eles fazem muita diferença na hora que você está trabalhando a sua mentalidade para viver sem o cigarro. Então isso tem importância e vai ser fundamental você entender o conceito dessas duas palavras para tomar a decisão de escolher uma data e parar de fumar. Então muitas vezes as pessoas acham que elas vão acordar um dia tão motivadas e por alguma razão elas acham que esse dia vai chegar e vai ser muito mais fácil parar de fumar. Então, hoje eu não me sinto bem, não me sinto preparado, amanhã eu não me sinto bem, não me sinto preparado, e acham que vai ter um dia em que a motivação vai ser tão grande que seja fácil simplesmente largar o cigarro, não comprar mais e não fumar mais nenhum cigarro. Porém, isso, para não dizer que é impossível, porque nada na medicina é muito improvável que vai acontecer com você ou com qualquer outro fumante. O que acontece? Geralmente você, por várias análises, você chegou à conclusão de que realmente tem que parar de fumar, seja pela saúde, seja por dar um exemplo bom para sua família, porque você se sente já excluído socialmente, porque ninguém que você conhece fuma. Independente do seu motivo, ou por vários deles, muito provavelmente foi assim, você decidiu que você tem que parar de fumar. E você tá ali, levando para frente, empurrando com a barriga, procrastinando como qualquer ser humano normal. Porém, a gente tem uma urgência, afinal de contas, você tá pondo um veneno para dentro do seu pulmão e daí ele vai para todos os seus órgãos. Então, o que acontece? Esse dia da motivação máxima, ótima, que vai te levar a parar de fumar sem nenhum esforço, isso não vai acontecer. E o que as pessoas confundem é que normalmente o que acontece, não só para parar de fumar, mas qualquer mudança, qualquer atitude maior em busca de um objetivo maior, ela acontece com o acúmulo de motivação que vem depois de um pontapé inicial. Então, primeiro você age e depois a motivação vem. Mas como assim? Definição de motivação é o motivo para você tomar alguma atitude, o motivo que leva a alguma ação. E aí eu até entendo que pode haver essa confusão de que primeiro eu tenho que me sentir motivado para começar a agir. E de certo modo, o que te leva a concluir que você tem que parar de fumar é uma motivação, né? Então você pensar que você não quer fumar perto dos seus filhos é uma motivação. Mas do ponto de vista prático, do dia a dia, que motivação é um sinônimo de energia, de sentir-se muito focado e muito disposto para realizar alguma atividade ou alguma tarefa, desde que seja coisas pequenas como arrumar o meu quarto, né, lavar a louça, estou motivado para isso, para fazer um esporte, fazer uma atividade física, ou uma grande mudança como é parar de fumar, as pessoas acreditam que isso tem que vir antes do pontapé inicial. E não é assim que acontece. Então a tua decisão vai ser uma decisão racional a respeito de parar de fumar e você vai traçar essa meta. No caminho, você sentindo os benefícios de parar de fumar e quando a tua autoconfiança for aumentando, você vai se sentir motivado dia a dia. Porém, essa tua pequena motivação no começo, que é apenas uma constatação de que você tem que parar de fumar, que é esse teu motivo maior para parar de fumar, isso tem que ser suficiente para você tomar a atitude de escolher uma data, apagar o último cigarro e parar de fumar. A motivação para se manter nesse plano, ela vai vir ao longo dos dias, se você tiver com a cabeça focada na mentalidade certa, com os pensamentos ajustados, corrigindo os significados do cigarro na sua vida, isso vai acontecer, você vai se sentir motivado. Eu não estou dizendo que ter motivação faz as coisas mais simples, né? Então, se você, por exemplo, transferir isso, é fácil a gente comparar com a atividade física porque dá essa noção mais clara. Dificilmente você vai acordar morrendo de vontade de sair correndo, de pôr um tênis e sair correndo na rua às 5 da manhã, às 6 da manhã, com frio, com chuva, com calor. Difícil que isso aconteça, mas se você toma a primeira atitude, põe o tênis e sai correr,
a motivação vai aparecendo. Por quê? Porque você se sentiu autoconfiante que você conseguiu dar o primeiro passo. E isso leva a um outro conceito, que são das pequenas vitórias. As pequenas vitórias, aqueles pequenos passos que você dá, eles vão acumulando motivação. E a motivação é uma energia, é um gás extra para você se manter no teu foco. Mas ele não é o que inicia e que te tira da inércia. E você tem algum palpite do que te tira da inércia? Sim, são os teus motivos para parar de fumar, isso com certeza. Mas o que vai te fazer realmente pegar teu calendário, pegar teu celular, anotar uma data e falar nesse dia eu vou parar? E realmente quando chegar naquele dia parar, vai ser uma coisa: comprometimento. Compromisso. Se você se comprometer e não se trair, sim, você vai dar esse passo. E na sequência, eu te garanto que a motivação ela vai surgindo. Isso é uma coisa que a gente trabalha. Então tem que estar com o pensamento alinhado no planejamento para parar de fumar, que eu tanto falo aqui. Porque senão você vai cair numa armadilha muito comum do fumante, que é se sentir em sofrimento, se sentir em privação. Me tiraram o meu melhor amigo, que é o cigarro. Me tiraram a forma como eu me distraía, né? Que eu eliminava o tédio ou que eu me sentia relaxado. Essa é a armadilha, isso a gente trabalha a mentalidade antes de parar de fumar, de preferência. E no caminho a gente vai fortalecendo e a tua motivação vai aumentar. Mas desde que esse trabalho de mentalidade, de pensamento em relação ao cigarro, ele seja realizado. Então, quando a gente trata o fumante no consultório ou em grupo de cessação do tabagismo, o que a gente tenta fazer ao longo dos encontros com os fumantes é estimular essa troca de raciocínio em relação ao cigarro. Talvez raciocínio não é a melhor palavra, mas é o significado que teus pensamentos dão ao fato de você fumar e todos esses gatilhos que você associa ao cigarro e que você não consegue imaginar a sua vida sem. Quando a gente vai transformando isso, a tua motivação ela vai aumentar, porque você vai começar a sentir o benefício de parar de fumar, você vai começar a se sentir orgulhoso de estar conseguindo dia a dia, um dia a mais, uma semana a mais, e isso vai ser fundamental para aumentar a tua motivação. Mas o que eu quero ressaltar, e o motivo maior desse vídeo, é te dizer: marque o dia e pare, porque a primeira atitude, vencer a inércia, depende só do seu comprometimento com essa decisão de parar de fumar. A motivação vai vir, e ela vai te ajudar, e muito, mas ela vem depois da ação. Isso é uma máxima em qualquer mudança de hábito que você tenha que fazer ou que você deseje fazer. Em coisas do teu dia a dia que às vezes parecem difíceis, simplesmente comece. Depois que vence a inércia, isso é da física mesmo, né? Primeiro momento que você tira da inércia é onde despende mais força. Depois, as coisas vão ficando mais fáceis de serem levadas para frente. Então, comece. A diferença, talvez, de parar de fumar para outras coisas seja que tem coisas na vida que a gente pode começar aos poucos, mas cigarro existe fumar e não fumar, não existe o meio do caminho, né? A gente já conversou sobre isso. Existe a estratégia de ir reduzindo os cigarros, né? A diminuição do número de cigarros por dia, mas isso funciona só se tiver uma data entre 1 e 2 semanas, preferencialmente, para que essa redução chegue no zero. Se ela for uma redução, e aí tá essa armadilha da motivação, você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo e espera que chegue um momento que você ainda fuma 1, 2, 3, 5 cigarros, que você se sinta mais motivado para tomar essa atitude. E daí isso se perde. E quando você vê, passaram 3, 4, 5 anos que você está nessa de reduzir o cigarro. Eu não quero que isso aconteça com você. Então lembre, não espere motivação para começar. Inicie a ação e depois o acúmulo de motivação será a sua energia extra para alcançar teu objetivo. Então a gente já separou essas duas coisas. Início, pontapé inicial, compromisso, comprometimento. Sou eu comigo mesmo, vou parar e não tem mais argumento. É isso, é uma decisão tomada, foguete não dá ré e vamos para frente. Motivação.
vai te acompanhar no caminho. A gente vai estimular através de mudança da sua mentalidade e de mudança dos seus pensamentos em relação ao cigarro, a acumular motivação suficiente para você se manter abstinente. Terceiro, e aqui entra uma coisa que todo tabagista já ouviu ou já pensou de si mesmo: eu não tenho força de vontade suficiente. Os outros conseguem, mas eu não consigo porque eu não tenho essa força de vontade. O conceito de força de vontade tem relação com autocontrole. Então ele não tem relação com começar uma ação e nem com essa sensação de energia da motivação. É um conceito muito importante e realmente é fundamental para conseguir mudar qualquer hábito e qualquer vício, como o cigarro. E ele diz respeito a autocontrole, a autorregulação, que é a nossa capacidade de tirar do nosso caminho pequenos obstáculos ou grandes obstáculos ou pequenas distrações que nos levam a desviar do nosso objetivo principal. E aí, seja lá qual objetivo for, mas nesse caso é parar de fumar. Então, quando a gente está falando em força de vontade, a gente está falando na sua capacidade de dizer não para certas coisas para poder alcançar mais rápido e de maneira mais eficaz o que você quer. Então, por exemplo, se você vai guardar dinheiro para uma viagem que é teu sonho fazer, se existe aquela distração, aquela tentação no meio do caminho de ir para o shopping e gastar dinheiro a mais que você já estava acostumado a fazer quando você não tinha um objetivo, esses gastos pequenos no meio do caminho, mas que vão diminuir o teu monte de dinheiro que vai te fazer falta lá para fazer essa viagem, são as suas distrações, são os seus pequenos obstáculos e são aonde a tua força de vontade vai atuar. Quando você diz, não vou comprar essa blusa, não vou comprar essa calça porque eu tô guardando dinheiro para viajar, ponto para a tua força de vontade. É isso que acontece. Então, as duas coisas nós devemos fortalecer: motivação e força de vontade. E a força de vontade, ela tem uma característica de que, pensa numa força mesmo, força muscular, ela pode enfraquecer. E geralmente isso até tem relação com o nosso ciclo circadiano, que é o acordar, né, até o dormir. A tua força de vontade, a tua capacidade de se manter fiel ao que você quer, de você resistir àquilo que vai te atrapalhar por hora, ele tem uma fadiga, ele tem um ponto de cansaço, tem um ponto que ele é mais forte, mais potente e vai decaindo geralmente ao longo do dia, por exemplo, se a gente pensar em 24 horas. Então, decisões importantes, tarefas de muita concentração. Se você for fazer de manhã, claro que isso varia, tem pessoas que funcionam melhor num horário e outro, mas no geral, toda vez que a gente submetido a alguma tarefa mais difícil, que exige mais atenção, depois disso, a tua força de vontade, ela vai se desgastando. A tua capacidade de empenho, de concentração, ela vai reduzindo. Então, ao longo, por exemplo, de um dia muito estressante, onde você se controlou várias vezes para manter o foco, manter o controle, manter a paciência, às vezes nessas situações, se você chega em casa e que você está pronto para relaxar e acontece algum evento estressante, tipo alguma briga com a família, ou estourou um cano, aconteceu alguma coisa, ficou sem internet e você se estressa e você já se desgastou ao longo do dia, a tua força de vontade para lidar com aquela situação, para resistir, por exemplo, à tentação de brigar, de culpar alguém, ela se reduz, porque ela vai sendo consumida ao longo do dia. Então, ao longo do dia ou ao longo de um período de tempo em que você se mantenha mais focado, onde você tenha que usar essa força de vontade para executar alguma tarefa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque são os momentos que correm mais risco de você ceder à tentação de dar uma tragada só, de acender só um cigarrinho. E isso você tem que lembrar, que nesses períodos onde a tua força de vontade vai estar enfraquecida, e geralmente é depois de dias estressantes, de períodos estressantes, ou que você teve que manter a concentração, um trabalho, um projeto, aqueles projetos que você tem que entregar para amanhã e aquele dia
foi muito intenso de concentração, de foco, você tem que lembrar que nesse período talvez você sinta mais vontade de fumar, mas que é apenas uma questão de você manter a sua força de vontade otimizada. Claro, nem sempre é fácil, mas é um conceito importante e que diz respeito ao seu autocontrole. Você já deve ter ouvido um estudo que foi muito comentado, uma época tinham vídeos direto dele na internet, mas já faz um tempinho, sobre psicólogos que estudaram a força de vontade, e força de vontade, quando a gente diz, é a capacidade de resistir, que em algumas situações parece que fica um termo que não cabe, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho manual muito complicado, por exemplo, resolvendo um desafio ali, um quebra-cabeça, a gente está usando o equivalente à força de vontade, que é a concentração numa atividade e esquecer do que tem ao redor. Então, concentração e força de vontade, elas têm um pouco de similaridade. Então, quando eu falo força de vontade, digamos que é a mesma área do cérebro que te mantém focado, que te mantém concentrado. Mas a força de vontade te concentra num objetivo maior e talvez concentração seja uma coisa mais intelectual que vem mais fácil na nossa cabeça para realizar, por exemplo, uma tarefa difícil. Mas esse estudo, voltando, ele avaliou crianças e colocou essas crianças num desafio, que era mantê-las numa sala por 15 minutos, onde cada um tinha um pratinho com um marshmallow. Elas recebiam esse marshmallow e eram instruídas, né, pelos pesquisadores de que se elas não comessem aquele marshmallow naquele espaço de tempo, assim que o pesquisador voltasse, ela ia ganhar mais um, se ela não tivesse comido o primeiro. E depois de anos eles foram estudar essas crianças e viram que elas tinham mais capacidade de autocontrole, de autorregulação, que é essa capacidade de se manter no seu foco, dizendo não para as abstrações que aparecem no caminho. Então, eles concluíram que algumas crianças que tinham essa capacidade já desde pequena, naquele evento do marshmallow, que tinham lá pelos seus 7 ou 8 anos, no futuro se tornaram pessoas que eram com mais facilidade capazes de dizer não para uma festa e sentar para estudar, que poderiam perder peso com mais facilidade porque conseguiam dizer não a alimentos que tivessem mais disponíveis e fossem menos saudáveis. Então, vários estudos de força de vontade, de motivação, apontam como coisas importantes dentro do tratamento do tabagismo. Porém, nenhuma delas vai ser mais importante na decisão e na escolha da data para parar de fumar do que o comprometimento. Porque aí você não vai ter um passo inicial se você não se comprometer com o teu objetivo. E se você esperar só ter motivação, você não vai começar, e isso é importante. Quando você começar no caminho, você vai conseguir desenvolver essas duas habilidades que são tão importantes: motivação e força de vontade.